Ok, aleluia, né? Fantástico. Ouviu nesta manhã um pouco sobre esse louvor abençoado, edificante, sobre a alma consumada, sobre, né, o perdão que foi consumado na cruz do Calvário, uma única vez por toda a eternidade. E nossos pecados estão nas profundezas do mar, como está escrito em Miqueias, capítulo 7, capítulo 6, versículo Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Nossos pecados estão nas profundezas do mar. Isso para nós traz uma grande tranquilidade, porque em Cristo Jesus nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Ok, muito obrigado a minha família, a minha equipe de louvor, músicas especiais. Hã? Ok. Vamos abrir nossas Bíblias nesta manhã, juntos, comigo, em Neemias capítulo 8, e vamos orar. Neemias capítulo 8, sabe, é tempo de aprendizado, né? Nós estamos aprendendo juntos e, sabe, cada dia, cada oportunidade que Deus nos dá, sempre é um privilégio para nós, como do povo de Deus, estar atentos para aprender do que Deus está falando conosco, do que Deus está comunicando conosco nesses dias. Amém? E vamos orar, nós iniciar nossa mensagem nessa manhã. Amém? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, obrigado pelo seu amor, obrigado por sua fidelidade, Senhor. Te louvamos, te exaltamos, te damos a honra, a glória e o louvor neste momento, em nome de Jesus. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Em Neemias, capítulo 8, interessante aqui para nós pensarmos nessa manhã, porque o povo de Israel tinha sido levado para o cativo, né? Tinha sido levado para o cativo, e nós sabemos que do contexto aqui da história, porque o povo de Hebreu estava sem a palavra de Deus, né? Sem a palavra escrita de Deus. Então, o povo estava andando de acordo com os seus próprios caminhos. Seu próprio caminho. O povo estava caminhando pelo seu próprio caminho. E aqui, em Neemias capítulo 8, versículo 10, né, o contexto aqui desse versículo, né, interessante para nós pensarmos nesse momento, porque Neemias e Esdras reuniu o povo para que ouvisse a palavra de Deus, a leitura e a explicação da palavra de Deus. Esdras começou a ler de madrugada, terminando ao meio-dia. Os judeus ouviam atentamente. Ao final da leitura, o povo chorou muito, porque o povo percebeu que as pessoas, os judeus, estavam caminhando por caminhos diferentes da vontade de Deus. As suas decisões, as coisas que eles estavam fazendo, estavam caminhando, seus relacionamentos, estavam diferentes do que Deus tinha estabelecido na sua palavra. Então, para nós pensarmos nessa manhã um pouco sobre isso, porque quando chegou no versículo 10, né, no finalzinho, o povo chorou muito. E aquele dia que deveria ser um dia de alegria, de festa, por causa da palavra de Deus, tornou um dia de tristeza, um momento de tristeza. Interessante que aí vem Neemias, capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz o versículo nosso dessa manhã. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebida, doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Então, no momento que a palavra de Deus ela é ensinada, preceito sobre preceito, a palavra de Deus ela é pregada,
sabe, os judeus estavam ouvindo atentamente, e isso tinha gerado uma tristeza no coração do povo, porque o povo estava andando por lados diferentes, caminhos diferentes. Mas quando, né, Neemias falou, olha, gente, vamos, pensa comigo, a palavra de Deus, ela é para ser engrandecida em nossas vidas. E Neemias e Esdras compartilharam a palavra de Deus. E não é momento de tristeza, mas de alegria, porque a alegria do Senhor é a vossa força, disse Neemias e Esdras. E para nós, uma aplicação nessa manhã de domingo, dia 19 de abril de 2020, sabe? Deus, né, Deus fica alegre em nos fortalecer em dias, muitas vezes, turbulosos, dias que nós não conseguimos entender os porquês de muitas coisas, dias de quarentena. Nós estamos de quarentena, essa quarentena, que nós não sabemos quando vai acabar, porém, nós temos uma esperança em nossos corações, nós temos uma confiança que Deus está trabalhando em nosso benefício esta manhã de domingo. Deus está a nosso favor e Deus se alegra em nos fortalecer. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e permitimos que a palavra de Deus penetre em nossos corações, gerando, sabe, fé, e nós tomamos uma decisão com Deus, movida pela palavra, movida pela fé, alimentada pela palavra de Deus, isso gera alegria ao coração do nosso Pai. E não só alegria, mas isso agrada ao nosso Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a nossa fé agrada ao nosso Deus. Nós podemos hoje alegrar nosso Deus e permitir que Ele nos fortaleça nesse momento, né, de quarentena, esse momento que muitos, sabe, estão em casa. Imagina a situação, vai passando dia após dia, parece que no início as coisas, opa, isso é bom, não estou trabalhando, estamos aqui, uma férias premiada, mas com o passar dos dias, sabe, as coisas começam a ficar complicadas, né? As coisas começam a ficar complicadas. Sabe, tem pessoas, tem ouvido, né, notícias de pessoas que não estavam aguentando mais ficar dentro de casa. Os idosos, então, estão fugindo. Cada vídeo que nós vemos na internet dos idosos fugindo aqui no Brasil, né? E isso tem gerado uma depressão. Muitos estão deprimidos. Mas isso tem chegado aos jovens também. Os jovens estão em casa, reclusos, em quarentena, sem uma previsão de quando isso vai acabar. Sabe, eu falo com meus filhos aqui que não saem de casa para nada, são reclusos, estão presos. Eles não saem na porta de casa, não saem na porta de casa há muito tempo. Né? O Joel, que saiu, foi ontem, uma vez por semana. Né? Mas, sabe, interessante porque daqui a pouco as pessoas vão começar a jogar pedra na rua, de dentro de casa para a rua. Sabe? E as pessoas estão ficando deprimidas. Quanto mais demora, né, as coisas vão complicando, as pessoas vão engordando, né? A saúde vai complicando, né? E as pessoas querem uma resposta dos nossos governantes, né? Nós precisamos ter um norte, um tempo, ó, até aqui nós vamos continuar, até tal data nós vamos ficar e vamos sair para a rua, vamos ver o que vai acontecer. Sabe, nós não temos essa previsão nesse tempo. E isso tem gerado, sabe, muitos conflitos em algumas casas, em alguns lares. Como eu falei no início, parece que, sabe, ficar em casa é bom, dormir até 8 horas, 9 horas da manhã. Uau! Mas com o passar do tempo, essas coisas começam a ficar difíceis. Começa a faltar coisas. Começa, sabe, o inimigo começa a trazer boatos de situações mal resolvidas no passado. E isso gera muitos problemas. Né? Então, amados, para nossa aplicação nessa manhã, Deus, Ele fica alegre quando nós confiamos inteiramente na sua graça. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13.
quando nós cercamos a nossa mente, as nossas emoções com a palavra de Deus, criando uma muralha, sabe, que nos protege dos ataques do inimigo, das lanças do inimigo, que vem para trazer confusão em nossas vidas. Então, nós precisamos, né, confiar em Deus, alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, e sabe, e deixar aquela esperança de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, né, aquela viva esperança, né, sabe, alicerçada em nossos corações, sabendo que os olhos estão postos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sabe, nós necessitamos da graça de Deus nesse tempo, nesse momento. Sabe, em Tiago, capítulo 1, está escrito, a partir de versículo 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de todo empenho conosco hoje de manhã, Deus se alegra em nos fortalecer. Nós temos o privilégio de termos a palavra escrita, não só a Torá hebraica, não só a Taná hebraica, o Velho Testamento, mas nós temos toda a palavra de Deus, todo o rolo de Gênesis a Apocalipse, e é um privilégio poder pensar com Deus nessa manhã. Nós podemos pensar com Deus, nós podemos andar com Deus, nós podemos descansar em Deus, nós podemos confiar em Deus, e isso gera uma alegria no coração do nosso Pai, isso agrada a nosso Deus. Pensa comigo, como você e eu, nós somos privilegiados nesse dia. Nós temos a palavra de Deus, nós temos os pensamentos de Deus, e nós podemos agradar a Deus, andando de fé em fé, de fé em fé. Oh, amados, em Jeremias, capítulo 15, Jeremias 15, abre comigo em Jeremias 15. Sabe, não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos. Sejamos operosos, sejamos praticantes da palavra de Deus. Que a palavra seja rema em nossas vidas. Muitos dos filhos de Deus hoje pegam a palavra de Deus como logos, conhecem muito a palavra de Deus, mas sabe, não gera vida, não vem a praticidade, porque conhece naturalmente como logos, e sabe, interpreta alguns versículos carnalmente, de acordo com, sabe, a aplicação que eles querem nas suas vidas, sem os seus devidos contextos. Precisamos ser praticantes operosos, pegar a palavra de Deus como ela é realmente, e tornar rema em nossas vidas, prática em nossas vidas, e assim nós agradamos a Deus. Em Jeremias capítulo 15, aqui tem o profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão. O profeta, sabe, que por mais de 50 anos pregou em Israel, indo para a Babilônia, sabe, pregando a palavra de Deus. E aqui no versículo 16, é um dos versículos mais, sim, o que eu gosto muito com relação à palavra de Deus. Mas pensa comigo, aqui no contexto de Jeremias capítulo 15, né, quando o versículo 16 é o versículo nosso, mas no contexto aqui, capítulo 14, Jeremias fala de uma situação como estava a terra. Os poderosos saíam para buscar água, iam até a cisterna e não havia água. Eles saíam para ir comprar comida e não tinha comida para vender, né? No versículo 7, né, a palavra de Deus, Jeremias fala que a maldade, a rebeldia se multiplicaram, né? No versículo 8 do capítulo 14, Jeremias fala, esperança de Israel e redentor seu no tempo de angústia, porque serias como estrangeiro na terra, como via andante que se desvia para passar a noite? Porque serias o homem surpreendido como valente que não pode salvar? Mas tu, Senhor, estás em nosso meio, e somos achados pelo teu nome, não nos desampares.
Olha, Deus estava no meio do povo, Deus estava com o povo, mas sabe, estava acontecendo um problema na terra, sabe? Tinha vindo os babilônios e levado cativo o povo de Israel. Não tinha, os mortos estavam pelas praças públicas, estavam colocados na rua, sabe, não podiam serem sepultados, sabe, uma coisa muito triste. Por exemplo, no versículo 18 do capítulo 14, no versículo, perdão, 15, a parte B, fala que a espada e a fome estava consumindo a todos. No versículo 18, Jeremias disse, do capítulo 14, Jeremias disse: se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Olha como a situação, o contexto da terra. E Jeremias falando no versículo 22, ele disse: acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou pode os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Olha, Jeremias está falando, olha, a situação está difícil. Né? As pessoas, né, que ficaram aqui em Israel, se eles saem na rua, só encontram mortos, cadáveres, se eles não acham comida para comprar, eles não conseguem, sabe, e vai no posto, não conseguem encontrar água para beber. Então, estava uma calamidade, estava uma situação difícil, né? Mas, sabe, Jeremias fala que Deus, o Deus de Israel, era a esperança deles. Aí que vem o capítulo 15. E no capítulo 15 eu chamo a atenção no versículo 10. O profeta fala: ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz um homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. As pessoas estavam atacando o profeta por causa da calamidade que estava a terra naquele tempo. Mas sabe uma coisa interessante? Deus estava no meio do seu povo. No versículo 15, tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Agora vem o versículo 16 que eu gostaria de nós pensar. Olha o contexto. A terra estava desolada. Mortos por todo lado. Não tinha comida. O povo estava com fome. O povo estava passando por problemas. Imagina as situações das casas das pessoas que ficaram na terra de Israel. Então, aí Jeremias fala que ele estava sofrendo perseguições por tudo isso. E aí vem o versículo 16. Jeremias 15, versículo 16. Jeremias disse: diante desse todo contexto, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Uau! Olha aqui, amados. Mesmo que estejamos de quarentena, algumas pessoas, eu tenho recebido notícias, que têm saído da rua e não encontrado as coisas que gostariam de ter. Aqueles que ainda procuram em alguns certos lugares, não estão encontrando, não estão satisfazendo. Vivemos dias de interrogações. Não sabemos até quando vai durar. Não sabemos quando o problema chegará em nossos lares. Mas sabe uma coisa? Deus está no nosso meio. Deus é poderoso para nos salvar. Deus é poderoso para nos proteger. Deus é poderoso para nos guardar. E Ele nos deu a sua palavra, que alimenta a nossa fé. E nós podemos comer a palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus neste momento, no sentido de alimentar a nossa fé e confiar no Senhor, pensar com o Senhor, andar com o Senhor, descansar no Senhor, desfrutar da graça do Senhor, andar de acordo com as misericórdias do Senhor, hoje e agora em nossas vidas. Porque Deus
assim como Jeremias falou, ó esperança de Israel, ó Deus é a nossa esperança nesta manhã de domingo. Deus é a sua esperança, a minha esperança, a nossa esperança. Achada as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra é doce como mel, gozo para meu coração, diz Jeremias. No capítulo 9 de Jeremias, capítulo 9 de Jeremias, olha que versículos para nesta manhã, dentro do contexto dessa mensagem. Versículo 23 e 24 de Jeremias está escrito: assim diz o Senhor. Pá! Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Olha, tem em nossos dias tem muitas pessoas que estão achando o sabichão, o sabidão, sabe? Achando que é a solução para muitas coisas. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, faço juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ó Deus dizendo, eu faço misericórdia, eu faço juízo, eu faço justiça na terra, porque isto me agrada. Deus diz que se agrada em fazer juízo, justiça e misericórdia na terra. Hoje, agora. Não se glorie na sua sabedoria. Dá honra e glória àquele que é digno de receber a honra e a glória. Jesus Cristo, o nosso Redentor, a nossa esperança, a esperança do povo de Deus na terra nesse dia. É Jesus Cristo. Ele continua libertando, ele continua salvando, ele continua restaurando, ele continua curando, ele continua fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Olha que privilégio que nós temos como povo remido na terra hoje. Oh, nós podemos alegrar o coração do nosso Deus andando de fé em fé. E ele nos fortalece, como Neemias disse. Deus nos dá direção, Deus nos dá o norte, Deus nos dá graça sobre graça, Deus nos dá vida. E Deus é poderoso para nos guardar, para nos proteger, sabe, para nos blindar do mal que ataca o mundo nesses dias. Assola esse mundo. Amém? Uau! Nós temos a palavra de Deus, a palavra que é viva, eficaz. Sejamos praticantes e não somente ouvintes, negligentes. Em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, está escrito, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Deus disse para Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É Deus falando para Josué. Mas o mesmo princípio é para nós também hoje, como parte do povo de Deus, como membros da família de Deus. Sabe? Medite neste livro, pense nele, fale com ele, com Deus, tenha sua fé alimentada por este livro. Sabe? Esses são os pensamentos de Deus para nossas vidas. Nesse tempo de quarentena, Deus está conosco. Não tema, ser forte. Medite na palavra, deixe Deus falar com você e você será bem-sucedido em tudo que praticar, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 21, e de acordo com agora Josué, capítulo 1, versículo 8. Não tema, ser forte, diz o Senhor.
A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força, é a minha força, é a nossa força. Deus se agrada da nossa fé nesta manhã de domingo. Oh, amados irmãos, que privilégio que nós temos de poder pensar com Deus. Em Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 1, em Salmos capítulo 1, está escrito, versículo 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E na sua palavra, na sua lei, medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está vendo? O que medita na palavra de Deus e a coloca em prática, não sendo ouvinte negligente, será bem sucedido. Assim como Josué, Deus disse para Josué, Deus disse aqui no salmista, no capítulo 1, e assim Deus disse também em Tiago, capítulo 1, para nós. Sabe, não seja ouvinte negligente, sejam operosos, praticantes, e assim seremos bem-sucedidos em tudo quanto nós fizermos. Oh, amados, Deus está trabalhando em nossas vidas nesta manhã. Deus tem um plano para as nossas vidas neste tempo. Sabe, quando nós decidimos tomar um passo de fé com Deus, sabe, movido pela palavra de Deus, isso vai gerar fruto. O povo judaico, ao ouvir a palavra de Deus e o seu ensinamento, reconheceu que estava andando errado e se entristeceu. O povo chorou e não ficou a contender com os levitas. Pelo contrário, o povo mudou de atitude. A palavra se tornou prática na vida deles e com certeza isso alegrou o coração de Deus que os fortaleceu, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sejamos prontos para ouvir a palavra de Deus, deixando ela nos corrigir e nos instruir no caminho que devemos andar. Sejamos práticos e assim, pela graça de Deus, seremos bem-sucedidos em tudo quanto realizar. Que nós possamos essa semana, sabe, durante esses dias, tirar tempo para ouvir de Deus, para pensar com Deus, para pensar com Deus por meio da sua palavra. Andar com Deus, descansar com Deus, desfrutar da graça de Deus, movida pelo Espírito Santo, sabe, que nos ensina por meio da sua palavra. Aí a palavra de Deus vai chegar em nossos corações e será um gozo, uma alegria para todos nós, porque será como mel doce, e vai gerar fruto, praticidade, tornará rema em nossas vidas, e aí assim seremos bem-sucedidos no que fazer. Se você está se sentindo fraco hoje, alegre o coração de Deus, toma um passo de fé, confia no Senhor, descansa no Senhor, e você vai ver que Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer, vai me fortalecer, porque isso agrada a Ele. Deus agrada de fazer misericórdia na terra. Deus se agrada de fazer juízo na terra. Deus se agrada de fazer justiça na terra. Como está em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Deus se agrada. E Deus se agrada da sua vida e da minha vida. Porque nós somos parte de um povo remido na terra. Um povo alcançado pela obra. Amém? Amém? Talvez você está nos assistindo nesse momento. E talvez você ainda não conhece Jesus. Você fala, ó, ok, tá joia. A Bíblia é a palavra de Deus, joia, que bom. Mas sabe, a palavra de Deus toda revela uma pessoa. Revela a pessoa de Jesus. Aquele que pisaria na cabeça da serpente de Gênesis capítulo 6. Aquele que viria como uma ovelha muda, mas também viria como que é o Messias de Israel, é o Redentor, o Santo de Israel, como está em Isaías 54, versículo 5. Aí está a pessoa de Jesus Cristo.
que veio aqui na terra com um propósito eterno. Em João 12, 27, ele diz, eu nasci para esta hora. Foi o único homem que nasceu para morrer. Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu a nossa morte. Sabe, Jesus disse em João 10, 18, que voluntariamente dava a sua vida. E ele a deu por amor a você, por amor a mim. Em João 3,16 está escrito que Deus amou você e eu de tal maneira, que deu o que ele tinha de mais precioso. Ele deu Jesus para morrer no nossa morte, para morrer em nosso lugar. E todos aqueles que chegam a Deus por esse novo e vivo caminho, de acordo com Hebreus capítulo 10, 18 e 19, o sangue de Cristo. Todos que chegam a Deus encontram vida, encontram paz, encontram perdão, encontram graça, encontram vida eterna. Talvez você ainda não tenha certeza de ter vida eterna. Tenha nessa manhã, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho, a única verdade, um único meio de chegar a Deus. Não existe outra coisa, ou outra pessoa, ou outro caminho, ou outra verdade. Só existe um caminho, uma verdade. E esse caminho e essa verdade é Jesus Cristo. E Ele te ama hoje. Ele te ama como você está e como você é. Ele nos ama incondicionalmente. Ele morreu em nosso lugar. E 3 dias depois Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele está vivo e vivo para sempre. Sabe, Paulo disse em Romanos 10, 9, que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, 8. Não vem de obras, é dom de Deus. Sabe, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Tenha a garantia de vida eterna. Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Entregue a sua vida. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Ora agora comigo, onde você está e como você está. Fala assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sem o Senhor não sou nada. Por favor, entra no meu coração, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e que o Senhor ressuscitou. E eu entrego a minha vida nas suas mãos nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. João 1, versículo 12, a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato conosco. Entre em contato conosco através do nosso site, tgwobrasil.org, ali nos contatos, fala conosco. Terei maior alegria de poder falar contigo, de poder te servir em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa estender suas mãos sobre as suas vidas, sobre as suas famílias. Que Deus, em nome de Jesus, protege-nos, blinda desse mal que assola o mundo nesse momento. Que Deus traz graça sobre as nossas famílias, sobre os nossos entes queridos. Que Deus possa criar em nosso organismo uma estrutura forte, firme, que possa resistir todo tipo de vírus que possa vir tentar nos atacar nesses dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus derrama graça sobre graça na sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, abençoe nossas famílias, abençoe os nossos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão clamando, ó Pai, por um milagre nas finanças, que seja a semana do milagre, aqueles que estão clamando por uma cura física, que toca, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, por todos aqueles em nossa cidade,
que estão contaminados com esse vírus, que estão sofrendo nos leitos das UTIs aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toca como um bálsamo, traz a cura, Pai, sara a alma do povo, Senhor, em nome de Jesus. Os parentes que estão perdendo, ó Pai, seus entes queridos, e não podem nem sequer sepultar seus mortos nos nossos dias. Que o Senhor possa consolar os corações, que o Senhor possa, ó Pai, trazer o conforto, o consolo, em nome de Jesus. Que o Senhor dá sabedoria aos nossos médicos, os nossos enfermeiros, ó Pai, protegê-los, fortalecê-los, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa trazer a cura para esse problema que assola o nosso país, o mundo, nesses dias, ó Pai, em nome de Jesus. Dá sabedoria aos nossos cientistas, dá sabedoria, ó Pai, àqueles que estão na frente da batalha. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, dar-nos a vitória para a honra e glória do Teu nome. Protege as nossas vidas nessa semana, consola os nossos corações e que possamos aproveitar este tempo de quarentena para buscar o Senhor, para aproximar do Senhor, para ouvir sua palavra, para deleitar na sua palavra,